Hoje nossa lição, nosso estudo, fala justamente sobre a segunda cláusula, a segunda parte do credo. A primeira, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Concluímos a semana passada. Agora nós vamos falar sobre a fé no Senhor Jesus Cristo. A segunda cláusula, a segunda parte do credo, começa com a expressão eu creio em Jesus Cristo. Oramos, em seguida iniciamos o nosso estudo. Obrigado, Deus, por mais uma manhã, por mais um domingo, por mais um dia que podemos reservar para buscar a Tua presença como igreja, buscar a comunhão dos santos, buscar um lugar onde pudéssemos adorar a Ti juntos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos também de nos acercarmos da Tua palavra para aprender o que ela nos ensina e nessa manhã para aprendermos o que ela nos ensina a respeito do Seu Filho, Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes para que tenhamos entendimento e os nossos corações para que recebamos o ensino da Sua palavra e os nossos corações sejam inclinados segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer. Obrigado, Deus, te louvamos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Estudamos sobre a criação. E a criação, como nós sabemos, ela entrou em um estado diferente do estado original, diferente da maneira como Deus a criou. Deus criou tudo perfeito, tudo muito bom. E quem está vindo às terças-feiras ou está acompanhando pelo nosso canal, pode fazer as ligações entre o que nós estamos vendo na escola bíblica e sobre a doutrina da criação, baseado no breve catecismo. O fato é que a criação se encontra num estado de corrupção. E hoje a gente parte da doutrina da criação, do Criador, Deus o Criador Todo-Poderoso, para falarmos sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Redentor. Então nós somos cristãos, nós cremos em Jesus Cristo. Não é possível ser cristão sem crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é mais do que saber coisas sobre Jesus. Em Romanos, no capítulo 3, verso 3, nós temos indicações de que muitas pessoas creram, muitas pessoas conheceram sobre Jesus, muitas pessoas têm muito conhecimento, no entanto, esse conhecimento não se revela, não se transforma em fé. Houve muitas pessoas que tiveram abundantes informações sobre Jesus. Alguns chegaram a conviver com Jesus e mesmo assim não creram nele. Temos na Bíblia o relato de algumas pessoas que conviveram com Jesus por mais de 30 anos, desde que ele nasceu até quase que o fim do seu ministério, irmãos de Jesus, e ainda assim não criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele até ali próximo ou da sua morte na cruz ou logo depois da ressurreição, porque já ficava difícil para os próprios irmãos de Jesus não crerem em Jesus, tendo conhecimento de toda a sua história e a sua ressurreição, que era inquestionável. Por outro lado, muitas pessoas tiveram um único encontro com Jesus, resumido a poucos minutos, e se tornaram crentes, e não apenas crentes, mas divulgadores do Evangelho, como é o exemplo do endemoniado gadareno, ou daquela mulher à beira do poço, aquela mulher samaritana, ou do leproso que foi curado e saiu contando para todo mundo o que lhe acontecera, ou do cego à beira do caminho. Tiveram um encontro passageiro ali, rápido com Jesus, e saíram dizendo, olha, Jesus me curou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. A estes que creram, e alguns, sem ver Jesus, também creram, a Bíblia chama de mais bem-aventurados. Está em João, capítulo 20, verso 29. E por que são mais bem-aventurados? Porque alcançaram o propósito da revelação de Deus em Jesus Cristo. Abre sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 20, verso 31. João 20, 31. Por que Jesus Cristo veio? Por que Deus se revelou, se mostrou de maneira plena na pessoa de Jesus Cristo? João, capítulo 20, verso 31. Vai dizer que foi para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que crendo nós tenhamos vida em seu nome. Não é isso que está aí?
Então, nós temos que fazer uma distinção aqui. Muitos viram Jesus, e a existência de Jesus, para muitos, historicamente era inquestionável. Tem muitos estudiosos que não duvidam da existência histórica de Jesus. Mas isto não é suficiente para a salvação. Assim como não é suficiente para a salvação ouvir que Jesus existiu, ouvir dos pais, dos professores, dos pastores a respeito da existência de Jesus, não é suficiente ouvir essas coisas sem crer. É preciso reconhecer que Jesus é o Salvador. Aliás, o nome Jesus significa aquele que salva o seu povo. Jesus é aquele que concretiza a esperança do Messias que viria para esmagar a serpente, prometido lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, cumprido na cruz e que é anunciado para que nós creiamos hoje. Então, quem é Jesus? Se perguntarem para você, você crê em Jesus? Quem é Jesus? O Filho de Deus. É o Filho do Homem. É o Messias. É o Salvador. Então nós podemos dar uma série de respostas. Vamos falar sobre algumas delas, de acordo com o ensino do credo. Primeiro, Jesus é mostrado na Bíblia como o Filho do Homem. O que significa essa expressão Filho do Homem? Ora, todos nós que estamos aqui, todos os homens que estão aqui, são filhos de homens. As mulheres também são filhas de homens. Mas o que significa chamar Jesus de Filho do Homem? Ou, mais especificamente, porque é um artigo, né? Ele é o Filho do Homem. O que isso significa? Vejamos. Após a queda, após a desobediência do nosso primeiro pai, Adão, juntamente com a nossa mãe Eva, após a queda, o homem foi lançado, Adão foi lançado, Eva foi lançada, a descendência de Adão e Eva foram lançados no estado de pecado. Romanos 5,12 diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Após a entrada do pecado, o que Deus poderia ter feito? Ele havia prometido a Adão que no dia que o homem pecasse, ele morreria. Interpretando isso literalmente, Deus poderia ter dado fim à existência de Adão e de Eva. Mas o morreria de Deus ali estava se referindo à entrada do homem no pecado, ou, poderíamos falar de mão inversa, a entrada do pecado na existência humana, onde o homem se tornaria morto por causa dos seus delitos e pecados. Ao acontecer isso, Deus, movido por seu amor imenso, por sua graça e misericórdia, ao invés de destruir o homem, prometeu-lhe redenção. Em Gênesis 3,15 está registrada a promessa de Deus que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente da mulher, várias vezes nas Escrituras, é chamado de o Filho do Homem. E por que ele é chamado do Filho do Homem? Para mostrar que a redenção seria feita por intermédio de um descendente humano. Não seria feita por anjos, não seria feita por um extraterrestre, e muito menos seria feita por sacrifício de animais. A redenção teria que vir por meio de um homem. Quem criou esse título? Não foi Jesus. Não foram os evangelistas. Esse título é revelado através de Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14. Quem é o Filho do Homem? Como Daniel nos mostra, o Filho do Homem é uma figura de origem celestial. É uma figura diferente de todos os demais homens. E a esta figura, a este Filho do Homem, é dado domínio, é dado um reino eterno. E quando Jesus se revela, ele se manifesta, embora ele não diga, eu sou o Messias, ele fala várias vezes, e por isso os judeus passaram a detestá-lo, a odiá-lo, ele fala várias vezes que ele era o Filho do Homem. Ele estava dizendo que ele era um homem perfeito, mas também que ele era mais do que isso, que ele era o representante de Deus, o Filho de Deus. A gente pode ver isso, por exemplo, em Mateus 16, 28. Então Jesus, ao chamar para si esse título, ele está afirmando que reconhecia a si mesmo
como aquele que era a semente da mulher prometida lá em Gênesis 3, mas era ao mesmo tempo um ser celestial, como descrito em Daniel. Perfeito homem e perfeito Deus. Mas esses detalhes a gente vai ver mais para frente. Então, os evangelistas vão mostrando, à medida que eles vão falando sobre Jesus, que vão descrevendo o ministério de Jesus, eles vão descortinando essa verdade de Jesus como o Filho do Homem, como o homem perfeito e Deus revelado. Apesar de alguns chamarem Jesus de rabino, ele não era um simples mestre religioso. Ele era mais do que isso. Ele era aquele que cumpre as promessas de Deus em favor do seu povo. Lucas, capítulo 4, verso 18. Então, por causa da sua identidade, por causa das suas ações, por causa dos seus ensinos, Jesus vai se revelando paulatinamente como o Salvador. Mas Salvador de quem? Israel, que não entendia direito a revelação. Israel acreditava que a salvação era só para os judeus. Talvez alguns de nós aqui tenham algumas gotas de sangue judeu. Talvez. Mas a salvação não era só para os judeus. E é por isso que nós estamos aqui, independente de raça, independente de etnia. Pouco importa se somos indígenas, se somos europeus. O que importa é que somos feitos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Então Jesus é o Salvador. De quem? De todo aquele que nele crê. Jesus é o descendente da mulher, é a semente da mulher, é o Filho do homem que traz salvação para o seu povo. E como é que nós nos tornamos parte do povo de Deus? Quando cremos em Jesus Cristo e recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Já eu paro para perguntas ou para comentários. Então, desde o anúncio do seu nascimento, Jesus é mostrado lá em Lucas, capítulo 1, verso 35. Será chamado o Salvador. Jesus é mostrado como o legítimo Salvador, como o legítimo rei de Israel. E ele é reconhecido dessa maneira já no início da sua vida. E por diversas pessoas. Simeão, por exemplo, em Lucas 2, 29 e 32, reconhece Jesus como Salvador. Ana, em Lucas 2, também reconhece Jesus como Salvador. E não apenas como Salvador, a gente vai ver mais para frente, como o servo sofredor. Os pastores reconhecem Jesus como aquele que traz paz, o príncipe da paz, predito lá por Isaías no capítulo 9. Os magos do Oriente, em Mateus 2, 1 e 2, eles chegam e chamam Jesus de o rei dos judeus. Então ele é reconhecido como Salvador, como o servo sofredor, como o Messias, como o rei. Obviamente que quando observamos essas coisas, chegamos à conclusão de que Jesus é tudo isso. É o príncipe da paz, é aquele que sofre em favor do seu povo, é aquele que reina, é aquele que representa Deus entre nós, ou Deus conosco, como a profecia do Antigo Testamento. Na verdade, de acordo com Zacarias 9,16, ele é o Salvador, o Messias prometido. Aquele em quem se cumprem todas as promessas de Deus. Ele é o Rei, que é ao mesmo tempo Deus forte. Por isso, desde o seu nascimento, ele já é adorado. Os anjos exaltam ao Senhor quando anunciam a sua vinda. Os magos os pastores vão para adorá-lo. Os magos orientais vão para adorá-lo. Ele é reconhecido como aquele que traz salvação. Para quem essa salvação? Isaías 42 diz que ele traz salvação para todos os povos. E nós vemos tudo isso que nós falamos até aqui, que é mostrado no nascimento de Jesus, nós vemos isso no decorrer do seu ministério terreno. Mas a gente vai começar a falar sobre isso agora. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário que os irmãos queiram fazer? Podemos prosseguir, tá tranquilo? Se eu estiver indo muito rápido, fique à vontade. Jesus mostra que ele possui autoridade ao ensinar. O ensino de Jesus é um ensino com profunda autoridade. Jesus ensinava de maneira surpreendente. Mas por que ele ensinava de maneira surpreendente? Porque enquanto os rabinos ensinavam, quase que nós lemos que o costume rabínico era citar, ensinando, era ensinar, citando
autores anteriores dele, porque o rabino fulano disse, como disse o rabino Beltrano, passavam o tempo inteiro citando ensinamentos de outras pessoas e às vezes citando pessoas que citaram outras pessoas, interpretando o pensamento de pessoas. Jesus dizia: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E ensinava com autoridade. E as pessoas olhavam e diziam: esse homem ensina diferente. Esse homem, de fato, ele descortina para nós os mistérios da palavra de Deus. Ele não fica escondendo o ensino com base em retórica, em opiniões de outros homens. Ele fala: a palavra de Deus ensina assim. Por exemplo, a Bíblia diz que não matarás. Não é isso? Jesus: eu porém vos digo, se alguém se irá contra seu irmão, em seu coração já o matou. Ele vai e avança no ensino da palavra, ele aprofunda este ensino. Interessante é que as pessoas reconheciam que ele era o filho do carpinteiro, que ele não havia frequentado nenhuma escola rabínica, ou seja, Jesus não possuía ensino teológico formal. Ele não foi para um seminário, passar 4 ou 5 anos no seminário, depois se apresentou para o presbitério, ficou mais 1 ou 2 anos como licenciado, nada disso. As palavras que ele ensinava, ele mesmo fala isso, ele ouviu do próprio Pai. Ele falava com a autoridade de quem conhecia a Deus, ele falava com a autoridade de quem se relacionava pessoalmente com Deus. Ele afirma isso em João 7,16. E quando ele fala estas coisas, aqueles que não criam ficam indignados com Jesus. Por quê? Porque Jesus dizia, veja só, se Jesus falava assim: fulano disse, mas se eu digo desse jeito e eles estão falando o que eu ouvi do meu pai, ele estava dizendo que o que o fulano disse, ele não ouviu de Deus. Isso quebrava a autoridade dos rabinos, quebrava a autoridade dos líderes religiosos. Jesus vem para revelar o que muitas vezes estivera oculto. Coisas que estavam nas Escrituras, mas que os homens não conseguiam perceber, e coisas simples. Por exemplo, está escrito: não adulterarás. Jesus diz: vocês não entenderam ainda que o princípio é espiritual? Se olhar com uma intenção impura no seu coração, você já fez o pecado, já pecou. Era simples, mas estava oculto. Mas as pessoas não conseguiam compreender essa verdade. E Jesus vem e diz: olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você chamar o seu irmão de louco, ou seja, se você desprezar o seu irmão, você já o matou no seu coração. Será que nós encontramos essas coisas na igreja? Um irmão desprezando o outro, dizendo: não quero nem saber desse indivíduo. É crente no Senhor Jesus, é membro da mesma igreja que eu, mas eu preferia que ele não estivesse aqui, preferia que ele fosse embora, que saísse de perto de mim. Já viram essas coisas acontecerem? Já? E Jesus fala assim: não é para ser assim. Pelo contrário, vocês devem amar-se. Amém. E como é o amor de Jesus, é de plena aceitação. Já pensou se Jesus só nos aceitasse se nós fôssemos perfeitos e sem pecado? Quantos de nós poderiam adentrar essa porta pela manhã ou à noite? Quantos? Nem tu, Manuel. Vixe. Passa bem longe, né? Jesus, no entanto, não permite que o seu ensino seja limitado ao povo judeu. O ensino de Jesus inclui todos os povos. Em Lucas, capítulo 13, 29, ele vai mostrar que a sua palavra, que o seu ensino, ele precisa ir além. E ele mostra isso. Ele vive isso. Ele prega para uma samaritana, ele prega para um gadareno, né? Ele prega para uma mulher cirofenícia, ou seja, ela tinha uma cultura grega. Independente da cultura que as pessoas tinham, Jesus prega sem restrição. Prega, depois, obviamente, da morte de Jesus, o evangelho chega a um etíope. O evangelho vai ser levado à casa de Cornélio, o evangelho chega a Filipos e o evangelho vai se espalhar por todas as nações. Jesus não é o salvador de Israel. Embora a Bíblia diga, na própria conversa de Jesus com a mulher samaritana, né, que a salvação vinha dos judeus, era um judeu que seria o salvador da humanidade, mas a salvação não era só para Israel. Não era só para os judeus. A salvação era dada para todo aquele que nele crê. Jesus é o Salvador de todo aquele que nele crê. O reino de Deus não é um reino terreno, não é um reino circunscrito ali à faixa de terra de Canaã. O reino de Deus é para todos os povos. Então, quando nós pensamos em Jesus como o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados de Israel. Certo, Luiz?
que tira o pecado do mundo. Só para os crentes de Israel, não. Para os crentes de todas as tribos, lá em Apocalipse, né? Todos os povos, tribos, línguas e nações. Cantamos, inclusive, tem um hino de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, muitos virão te adorar. E essa é uma verdade que está expressa nas Escrituras. Jesus é o Salvador de gente de todos os povos, independente de cor de pele, independente de cultura, independente de região onde tenha nascido, todos são feitos um em Cristo Jesus. Ok? Perguntas? Falamos agora sobre a autoridade de Jesus. Né? Alguma pergunta sobre isso? Autoridade de ensinar do Senhor Jesus? E o ensino de Jesus, ele quebra barreiras, porque ele tem autoridade. Enquanto todos os judeus ensinavam que a salvação era para os judeus, Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Mas não é só para os judeus. Ele só pode fazer isso por causa da sua autoridade. Ele vai além do que era comumente ensinado. Uma outra maneira de Jesus mostrar que ele era de fato o Filho do Homem é no exercício do seu poder. Durante o seu ministério, Jesus realizou diversos tipos de milagres, muitas curas e coisas extraordinárias, sinais. Por exemplo, ele transformou elementos, água em vinho. Peça para um químico explicar para você como é que isso é feito. O tanto de energia que teria que ser despendida para transformar uma molécula de H2O em vinho. Jesus também se mostra o seu poder na multiplicação de elementos, pega alguns pães e peixinhos e transforma isso em alimento para a multidão, sobrando no final 12 cestos cheios, ou seja, sobrou mais do que o que tinha no começo, e todos comeram e se fartaram. Imagina até que alguns tenham colocado um pouquinho no alforje para comer no caminho de volta para casa. Jesus mostra o seu poder ao curar todo tipo de enfermidade, principalmente enfermidades tidas como incuráveis, como hanseníase, lepra. E ele faz algo que nunca tinha acontecido ainda: curar um cego de nascença. Você pode olhar na Bíblia, começando lá em Gênesis, não vai encontrar em lugar nenhum a cura de um cego de nascença. Jesus cura, ele mostra o seu poder sobre a criação, restaurando todas as coisas. Ele mostra o seu domínio sobre a criação, ordenando que o vento pare de soprar com violência, que o mar se acalme. Ele mostra o seu domínio. Como no passado o Senhor também já havia mostrado domínio, fazendo com que o sol se detivesse, enquanto Israel pelejava. Ele tem pleno domínio sobre a criação. Ele é reconhecido por Jairo como o Senhor da vida. A filha dele está morrendo. Ele fala: Senhor, venha que a minha filhinha morre. A minha filhinha está morrendo, venha para que ela não morra. Ou então, quando chegam os amigos dele, falando de Lázaro: Senhor, seu amigo está à morte, venha para que ele não morra. Ele é o Senhor da vida. Mas ele é também Senhor sobre a morte, como acontece na ressurreição da filha do próprio Jairo, da filha da viúva de Naim, como acontece, por exemplo, na ressurreição agora de Lázaro, depois de 4 dias. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E por que Jesus realizava esses milagres? Era para que as pessoas crescem. Havia um aspecto do ministério de Jesus nos milagres para autenticar o seu ensino. As pessoas viam o que ele fazia e criam. E reconheciam o seu poder. Mas os milagres também possuem um caráter de julgamento. Eu não combinei com o Tiago a leitura de Números. Certo, Tiago? Eu não combinei. Assim como eu não combinei com o presbítero Henrique, o hino que nós vamos cantar hoje à noite ao término do culto. Mas foi o que foi cantado também. Deus faz dessas coisas. Mas os milagres são apontados em Números como base para julgamento. Deus fez dezenas de milagres e Números diz que por 10 vezes o povo endureceu o seu coração e não creu no Senhor. Por isso eles pereceram no deserto. Não está falando que eles foram para o inferno. O texto não trata desse assunto. Mas está dizendo que eles não veriam o cumprimento da promessa de entrarem na terra prometida. Exceto os que creram. Josué e Caleb. São símbolos daqueles que perseveram até o fim e que recebem a coroa da vida. Então,
Todos esses sinais, todas essas obras maravilhosas de Jesus, ele fez para que se cumprisse o que as Escrituras diziam a seu respeito. Por exemplo, por que ele curou o cego? Porque Isaías disse que ele viria e daria vista aos cegos. Por que ele curou os cativos do diabo? Porque ele disse que ele viria e proclamaria libertação aos cativos, aos oprimidos. Então, o ministério de Jesus cumpre tudo quanto era dito dele no Antigo Testamento. Por isso que quando diziam a respeito dele. Mais tarde, quando Paulo sai pregando e os discípulos saem pregando, depois da perseguição ocasionada pelo próprio Paulo e a conversão de Paulo, quando eles saem pregando, eles têm que pregar com base em quê? Com base nas Escrituras. E qual era a Escritura que eles tinham? Somente o Velho Testamento. Somente o Antigo Testamento. Então eles tinham que chegar, abrir o Antigo Testamento e falar, aqui fala do Messias, correto? Todo mundo dizia, ok, fala do Messias. Mas aconteceu isto com Jesus. Logo, se aqui anunciava o Messias e isto aconteceu com Jesus, Jesus é o Messias. E não era apenas uma. Se fosse uma vez só, eu diria, mas isso é coincidência. Iguais às 10 das profecias de Nostradamus, né? Mas eram numerosos eventos concatenados, um após o outro. Eu estive dizendo, de fato, as Escrituras apontavam para Jesus. É por isso que Pedro, em Atos, no capítulo 2, ele vai dizer, Deus o fez, não é o fez no sentido de criou, mas tornou conhecido, manifestou, Senhor e Cristo. Ok? Então, os milagres que Jesus fez simplesmente comprovavam o que era dito dele no Antigo Testamento. E eu acredito que a mais assombrosa manifestação de poder de Jesus é uma que às vezes a gente dá pouquíssimo valor. Qual o maior milagre de Jesus, dos milagres que Jesus realizou? Qual você acha que foi o mais impressionante? Vencer a própria morte? Ok. Mas vamos pegar nos milagres relacionais, que envolvem pessoas. Qual o maior, do seu ponto de vista? Ressuscitar Lázaro? O que mais? Alguém quer falar de outro? Sabe qual foi o milagre de Jesus que mais irritou os religiosos judeus? Seus pecados foram perdoados. Exatamente. Jesus fala assim, vem cá, o que é mais fácil dizer levanta e anda ou seus pecados estão perdoados? Levanta e anda, qualquer um pode falar. Agora, perdoar pecado? Aí diz assim, agora, porque os seus pecados foram perdoados, levanta e anda. Pronto, aí resolveram matar Jesus. Porque só Deus pode perdoar pecados. Para mim, o maior dos pecados, o maior dos milagres realizados por Jesus é o perdão dos pecados. Porque ressuscitar alguém, a pessoa morre de novo. Curar a vista de alguém, pode ficar cego de novo. Mas quando ele perdoa pecados, ele dá vida eterna. Ele vence os efeitos do que Adão fez no Éden. Para mim, o maior é perdoar pecados. Então, ele exerce um poder plenamente divino. Só Deus pode fazer isso. Jesus é o libertador dos cativos, possuía autoridade sobre o mundo espiritual e podia vir centenas de demônios, milhares de demônios. Jesus só precisa de uma coisa para vencê-los: o poder da sua palavra. Tinha um jovem endemoniado, Jesus diz, sai. Tinha um outro endemoniado com uma legião de demônios, ele disse, sai. Ele não usa de mais palavras. Não tem aquelas encenações que apareciam. Hoje quase não aparece mais na televisão, né? Mas teve uma época que tinha até entrevista com o demônio na televisão. Vocês lembram disso? Os mais experientes aqui lembram das entrevistas. Quem é você? A pessoa imitava aquela voz gutural, aquela coisa. Engraçado é que todo demônio é rouco, né? Eu nunca tinha visto, não sabia disso. Mas se você lembrar das entrevistas com o demônio que tinha aí Enfim. Jesus não tinha entrevista com o demônio. Ele falou assim, sai. Os demônios chegam e começam a falar, que nós temos contigo. Ele diz assim, não tem conversa não, sai. A única vez que o demônio ainda fala um pouquinho é, deixa a gente entrar nos porcos, vai. Mas sai. Não tem negócio de amarra e solta. Né? Tinha até um problema antigamente, né? Os caras chegavam, amarravam o demônio mandava sair. Como é que sai amarrado? É meio complicado essas coisas, mas enfim.
Então Jesus é o libertador dos cativos, que expulsa os demônios, mesmo em grande quantidade, mostrando que ele veio para libertar a humanidade do império das trevas. Está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Isso demonstra o quê? Que o reino de Deus é chegado, que o reino das trevas é derrotado, que o poder do mal foi definitiva e completamente vencido. Mas não é suficiente isso, ele vai além e mostra a si mesmo como o doador da vida. Aquele que possui poder sobre a vida e sobre a morte. Inclusive sobre a sua própria morte. Ele disse, ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou para retomá-la. Ele tem poder pleno sobre a vida e sobre a morte. Eu creio que as pessoas ficaram especialmente espantadas, e os inimigos de Jesus mais ainda, quando ele ressuscitou a Lázaro. Tanto é que eles resolveram que também matariam a Lázaro, depois que matassem a Jesus. Nós não sabemos como Lázaro morreu. Mas ele, depois de ter experimentado a morte, ainda tinha gente querendo matá-lo de novo. Mas Lázaro só ressuscitou porque Jesus tem pleno poder sobre a vida e sobre a morte. Quando ele falou para Lázaro sair, as pessoas disseram, caramba, não vai dar certo não. Já é de 4 dias. Já tinha iniciado o processo de decomposição. Se algum de nós aqui, o coração parar 5 minutos, se o cérebro parar por 1 minuto, já vai ter gravíssimas sequelas. Aliás, eu nem sei se o cérebro volta. Eu não sou cientista, não pesquisei sobre isso. Mas era de 4 dias. Temos órgãos do nosso corpo que depois de 4 dias viram uma geleia. Fígado, rim, baço, cérebro. Já não tem muito o que fazer com ele se for deixado lá na terra. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Eu sou o Senhor da vida. E Lázaro sai de lá todo manquitola, todo amarrado. Tira as ataduras, solta o homem e deixa ele ir para casa. Ele é o Senhor da vida, ele é o doador da vida. Aliás, a Bíblia diz que ele concede não apenas existência física, sem ele nada do que foi feito que fez. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Mas ele também é aquele que doa vida espiritual e eterna. Ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então ele quem nos dá a vida que nós gozamos, vida material, digamos assim, normal, mas é também por meio dele que nós recebemos a vida eterna. Ele é aquele que traz esperança para todos os povos. Lembra quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis 12? Qual é a promessa que é feita a Abraão? Farei de ti bênção para todas as nações. Não é essa a promessa? Que abençoaria Abraão e que faria dele e da sua descendência bênção para todas as nações? E Jesus cumpre esta promessa ao trazer salvação, não apenas para os judeus, como nós já falamos, mas para todos os povos. Ele interage com os samaritanos, que era simplesmente odiado pelos judeus. Judeu, se pudesse, é mais ou menos assim. Se o judeu que saísse daqui e quisesse ir para a casa do presbítero Jorge, que é na próxima rua, e tivesse um samaritano aqui na esquina, ele passaria lá pela porta da casa do Manuel para dar a volta, para não passar perto de um samaritano. Isso se não resolvesse por aqui, passar lá pelo túnel Rei Pelé, seguir pelo Pistão, enfim. Pegar o metrô lá não sei onde para poder chegar aqui, só para não passar perto de um samaritano. E Jesus interage com a mulher samaritana e ali há salvação em Samaria. Jesus interage com os gadarenos. O gadareno cuidava de porco. O judeu sequer falava a palavra porco. Lembra que o filho pródigo entra no seu pior estado de degradação fazendo o quê mesmo? Se considerando pior do que os porcos. Ele queria comer a comida dos porcos e não podia. Não é que ele era cuidador de porco, ele é pior. Jesus se relaciona com os gadarenos. E há salvação, libertando um gadareno. Esteve em processo de espíritos imundos. Ele elogia a fé de um centurião romano. Pagão, um gentil, um opressor. Jesus disse, se houvesse fé assim em Israel. Jesus também elogia a fé que havia no coração de uma mulher grega, a Cirofenícia. Está lá em Marcos 7, 26 e 27. Ou seja, ele traz esperança para todos os povos. É por isso que a ordem dele é ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias. Ele vai junto até a consumação dos séculos. Ele é a esperança para todas as nações. Ele é o Redentor do mundo. Aquele que veio para redimir o seu povo, tirar o pecado do mundo. Aquele que, quando ele vai passando, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o ministério de Jesus é para cumprir esta profecia. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que morre na cruz em nosso lugar. É o nosso substituto para tirar o nosso pecado, independente de onde a gente esteja, independente de qual seja a nossa etnia, cultura, língua, sistema de governo. Ele tira o pecado do mundo, desde que o homem creia nele. Mas ele tira o pecado do mundo de maneira prática também, porque no último dia ele virá e não haverá mais pecado no mundo quando todas as coisas forem restauradas. Jesus é mostrado nas Escrituras como o ungido de Deus. O que significa a palavra ungido? Nós somos o quê? Pela fé, nós nos chamamos, qual é a nossa religião mesmo? Cristianismo. Nós somos cristãos. Sabe o que significa a palavra cristãos? Significa aqueles sobre quem é derramado óleo, os ungidos. Nós somos chamados originalmente de cristãos porque dizíamos, nós seguimos ao ungido, aquele sobre quem o óleo foi derramado, né? E os gentios começaram a chamar os cristãos de cristianoi, que era uma palavra que também significava emplastro, sabe aquela gosma de medicamento que é feito para colocar em remédio? Era assim que chamavam os cristãos, pejorativamente. E os cristãos disseram, beleza, se é para sofrer o vitupério por causa de Jesus, pode chamar a gente do que quiser. Porque no começo os cristãos eram chamados de os do caminho. Aí começaram a xingá-los de cristãos, e disseram, tá bom, não tem problema não, somos cristãos mesmo. Aconteceu conosco também, os reformados, né, no início do século XVI, quando os reformados rompem com a Igreja Católica, eles são chamados de quê? Protestantes. Porque protestavam contra as decisões de Roma, protestavam contra a idolatria romana. E aí então, protestantes, sem nenhum problema, somos protestantes. Se é para protestar, ser conhecido como aquele que protesta contra o que está errado, então somos protestantes. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Então os cristãos disseram, não tem problema, nós somos cristãos. Nós somos seguidores do Messias. Nós somos seguidores do que foi ungido por Deus para salvar o homem. Nós somos seguidores de Cristo. Então, algumas informações sobre isso. Primeiro, que Jesus é mostrado nas Escrituras como o Cristo. Quando as pessoas estavam falando de Jesus, Jesus chama os seus discípulos e diz, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí uns diziam, não, João Batista, Elias, algum dos profetas. E a pergunta de Jesus é, e vocês? Lá em Mateus 16, né? O que vocês acham que eu sou? Estou aqui com vocês esse tempo todo. O que vocês acham que eu sou? Qual é a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é nem um filho, é o Filho do Deus vivo. E essa confissão de fé é central para nós. Ninguém pode ser verdadeiramente cristão se não confessar a Cristo como Filho de Deus. Lá em João, capítulo 20, verso 31, João vai dizer por que ele escreveu o Evangelho. Estas coisas vos escrevi para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. O que acontece com alguém que é religioso, profundamente religioso, que guarda criteriosamente todos os mandamentos de sua religião, pelo menos tenta guardar, porque ninguém consegue, mas vamos imaginar que conseguisse, sem crer em Cristo. Não tem vida. Só tem salvação, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. O único nome que salva é o nome de Jesus Cristo. O único. Por mais religioso e criterioso que alguém seja, por mais que seja alguém zeloso da sua religião, sem Cristo não tem salvação. Pode ser uma pessoa muito boa, não tem salvação. Então, o ministério de Jesus é um testemunho da sua messianidade. Jesus vence a morte para que nós possamos experimentar essa vitória. A sua própria vitória sobre a morte atesta que ele é o Messias. Quando ele fala assim, olha, eu dou a minha vida espontaneamente.
mas eu retomo na hora que eu entender que é necessário. Inclusive, ele afirma, ele anuncia que ressurgiria ao terceiro dia. Ou seja, ele marca uma data. Nós temos dificuldade em marcar datas, tal dia, tal hora, e de repente a gente não consegue cumprir por uma série de motivos, né? Eu posso marcar com você e ir na tua casa 2 horas da tarde. Saio da minha casa 1h30, o GPS está dizendo que eu gasto 20 minutos para chegar na tua casa, meu carro quebra no meio do caminho, ou um outro carro quebra, o trânsito para, um guarda me para, eu não consigo chegar a 2 horas. Pode acontecer qualquer coisa, acaba a gasolina, enfim, pode acontecer qualquer coisa. Eu posso adoecer e não conseguir ir. Mas Jesus disse assim, eu vou dar a minha vida, eu vou morrer. Mas eu vou retomar a minha vida depois de 3 dias. E o que acontece depois de 3 dias? Ele retoma a sua vida, ele cumpre a sua promessa. Porque ele inaugura o seu reino com a sua vitória sobre a morte. Ele é o Cristo que inaugura essa vitória não apenas para um pequeno grupo, mas para todos os povos, cumprindo rigorosamente todas as profecias. Não há uma única profecia a respeito do Cristo no Antigo Testamento que não tenha se cumprido. Quer ver? Vamos dar só alguns exemplos. Onde que Jesus nasceu? Em Belém. Miqueias 5:2 diz que e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti me sairá o Redentor. Mais de 500 anos antes. Mas a mãe de Jesus seria o quê? Ou quem? Uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. Isaías 7:14. Ele seria de qual família? Descendente de quem? Davi, da tribo de Judá. Está lá em 2 Samuel 7:12-13, a promessa de que não faltaria alguém da família de Davi que se assentasse no trono de Israel eternamente. Jesus seria alguém que viveria na capital, tranquilamente, num palácio? Não. É dito que seria um homem de muitos trabalhos e sofrimento, está em Isaías 53. E ele era carpinteiro. A entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumento, filho de uma jumentinha, está prevista em Zacarias 9:9. Jesus seria trocado por algumas moedas, seria vendido por um dos seus amigos. Aquele que se assentava com ele, que enfiava a mão no prato com ele. Isso está previsto no Salmo 41, verso 9. Ele daria a sua vida como resgate de muitos, está em Isaías 53:11. E tem uma coisa que só Deus para poder ter predito a atitude dos soldados na morte de Jesus em relação à sua túnica. Os soldados tinham direito, depois que o condenado morresse, a dividir a roupa do condenado entre eles. Só que Jesus tinha uma túnica que não tinha costura. E eles não quiseram rasgar a túnica, rasgar um tecido, um pedaço para cada um. O que eles fazem? Salmo 22:18. Sobre as minhas vestes lançaram sortes. O texto escrito 900 anos antes acontece exatamente como estava previsto. Ele cumpre literalmente todas as profecias do Antigo Testamento. Tudo que Deus dizia, este será o Messias, se cumpre em Jesus. E é por isso que o centurião, soldado romano, quando vê Jesus morrer na cruz, depois daquelas horas de trevas lá, etc., o terremoto, túmulo se abrindo, ele tem que olhar e falar assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os judeus, a maior parte deles não creram. Não, pastor, os judeus creram? Sim, claro, numa cidade que num dia de festa tinha 300 mil pessoas, 3 mil creram, nós tivemos 297 mil incrédulos. Era Páscoa. As pessoas viram mortos ressuscitarem e ainda assim continuaram sem crer. Mas todas as profecias se cumprem em Jesus Cristo. Não há nenhuma profecia que apontava para o Messias que não tenha se cumprido. Existem profecias que apontam para o ministério de Jesus que ainda não se cumpriram. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Quando falarmos do retorno glorioso de Cristo. Ainda não se cumpriu. Mas nós não temos a menor dúvida
que isso vai acontecer. Inclusive, falaremos um pouquinho disso hoje à noite, a estudarmos o livro de Daniel, no capítulo 12. Para concluir, nosso tempo está se esgotando. Nós cremos em Jesus Cristo, porque o seu nome é o único que traz salvação. Atos 4:12. Cremos que desde a criação Deus preparou o caminho para a redenção, e em Jesus, o Messias, o Filho do Homem, o Cristo de Deus, nós vemos o cumprimento dessas promessas. Nós acreditamos, por isso somos chamados de cristãos, por isso dizemos, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é reconhecido por Pedro, por Paulo e pelos cristãos como o Messias, o Cristo de Deus, que veio para redimir a humanidade dos seus próprios pecados. E esta fé cremos e confiamos e descansamos e acreditamos que por cremos nele nós somos salvos. Não obtemos salvação por meio de coisas que fazemos ou de coisas que deixamos de fazer. Obtemos a salvação porque cremos naquele que fez tudo o que era necessário para que nós fôssemos salvos. Ele é chamado de um filho do homem por quê? Porque nos representa, porque representa a nossa humanidade pregada na cruz do Calvário. Pergunta bem prática, como é que nós podemos viver de forma a demonstrar que fazemos parte do reino de Deus? Pense, você vai sair daqui a pouco. Como você pode demonstrar que você é um cidadão do reino dos céus? E qual é a implicação, quais são as consequências, quais foram e quais são as consequências na sua vida de reconhecer que Jesus é o Messias prometido? Que diferença faz? Eu tenho que sair daqui amanhã não, né? Amanhã não tem aula, mas amanhã tem trabalho, alguns vão trabalhar amanhã. Eu vou sair daqui e vou trabalhar. De que maneira eu, sendo cristão, posso fazer alguma diferença? De que maneira eu posso fazer diferença lá na escola? No meio de uma galerinha que só pensa em aprontar. Que diferença como cristão eu posso fazer lá em casa? Quando eu vejo a minha mãe cansada, o meu pai cansado e coisas para fazer. Que diferença eu posso fazer? Que diferença eu posso fazer ao cuidar da minha esposa ou ao ser submissa ao meu esposo? Que diferença eu posso fazer por ser cristão?